Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Que Deus possa abençoar poderosamente todos nós. É um privilégio, é uma satisfação estarmos reunidos como Igreja do Senhor para adorarmos a Ele, para apresentar os nossos talentos a Deus, para cultuarmos e para buscá-lo, por meio da Sua palavra. Que Deus possa, então, por meio dessa pregação, por meio desse culto, Ele possa falar ao nosso coração, possa trazer luz, possa trazer força, ânimo, arrependimento, que Ele possa nos conformar, como é o objetivo dEle, como o apóstolo Paulo colocou para a gente lá em Romanos 8, que Ele possa nos conformar à imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra hoje sobre andando com Deus na luz. Se existe uma palavra que traduz bem o reino de Deus, é um reino de luz. Deus então nos chama para esse reino de luz, como Ele está na luz. Deus então deseja que nós sejamos luz para o mundo, Ele mesmo afirmou isso lá em Mateus capítulo 5, Vós sois a luz do mundo. E eu quero apontar um texto aqui da palavra do Senhor, tirar algumas verdades e aplicações, olhando para a primeira carta de João, capítulo 1, verso 5 até o verso 7. Nós vamos ler esse versículo e nós vamos aqui escavar esse texto aqui, pedir ao Espírito Santo que nos guie na verdade e que Deus nos dê entendimento, humildade e principalmente busca sincera diante da sua verdade. Eu vou ler o texto, depois eu vou orar por essa palavra. Então diz assim, 1 João, capítulo 1, verso 5 até o verso 7. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos orar. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos pela graça, pela misericórdia, te apresentamos a Tua palavra, Pai. Tua palavra que é fonte de vida, é fonte de luz, é fonte de sabedoria, é fonte de santificação e é a fonte da verdade. Que Teu Espírito Santo nos conduza na verdade, que o nosso coração esteja aberto, que o nosso entendimento também seja aberto para a Tua palavra. Que possamos ouvir com amor, com respeito, com temor e com fome e sede de justiça, como a Tua palavra assim nos chama. Nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós temos um texto, do apóstolo João, da sua epístola, e essa epístola ela tem muitas características, dentre uma delas é justamente fazer esse confrontamento, saber se nós estamos na luz, se nós temos o amor de Deus, se alguém está nele, Várias vezes essas palavras se repetem aí nessa epístola, para que o homem possa fazer esse raio-x, para que o homem possa então fazer essa pesquisa, se ele está em Cristo ou se ele não está em Cristo. E aqui João nos fala sobre esses dois paralelos, as trevas e a luz. E ele fala desse reino de Deus que é um reino de luz. E se nós, então, como filhos de Deus, como cristãos, chamados por meio do Espírito Santo, lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, se nós estamos em Cristo, logo também nós estamos nessa luz, que é justamente esse reino de santidade, esse reino que brilha e que reflete justamente a pureza de Deus. E aqui João então nos diz, esta é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Olha que palavra linda, que palavra maravilhosa. Deus é luz. E essa luz ela pode ter inúmeros significados. Aqui pode estar falando desse Deus que ilumina, esse Deus que é visível, esse Deus que as pessoas conseguem compreender. Sim, Deus não está escondido, mas Deus
né, está visível aos homens. Aqui também fala dessa pureza de Deus, né, de como Deus é santo. E aqui João está refletindo esse caráter claro e puro de Deus. E se Deus é santo, se Deus é luz, nós como filhos de Deus, e nós como filhos da luz, devemos também refletir essa luz. É isso que nós conseguimos observar aí no verso 7. Ele diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então fala desse cristão que está na luz, como o próprio Deus é luz. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 9, nós vamos ler muitos versículos falando dessa luz. Esse é um tema que está no Novo Testamento inteiro, na Bíblia, né, de uma forma geral, falando, né, desse reino de luz, desse Deus de luz, de que Deus nos tirou das trevas e nos transportou para a sua luz. Então, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que vos anuncie as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o reino de Deus é um reino de luz. Se nós, então, estamos nesse reino de Deus, se nós, então, fomos lavados e remidos com o sangue de Jesus, se nós, então, nos rendemos a Cristo, portanto, nós estamos lá nesse reino de luz. Por isso que não é compatível com um cristão. João está falando isso, né? Não é compatível para um cristão estar na luz e praticar as obras das trevas. Isso mostra que nós não estamos na luz. Isto mostra que nós estamos mentindo. A palavra que está saindo da nossa boca, a nossa afirmação não está sendo condizente com aquilo que Deus é. João diz, Ele é luz. E se nós estamos ali nele, nós também somos essa luz. Senão, nós somos mentirosos. Não é isso que ele afirma para a gente? Verso 5, né? Esta é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então o cristão é aquele que está na luz, chamado para desistir das obras das trevas. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, verso 12 e 11, ele diz: porque noutro tempos ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes a condenais. Então o apóstolo Paulo está falando de dois momentos na vida de um homem. O momento em que esse homem anda na obra das trevas, em que este homem anda na desobediência, no pecado, e o momento em que Deus então retira ele dessas trevas e o transporta para um reino de luz, um reino de justiça, um reino de vida. Então o apóstolo Paulo fala desses dois momentos, a Bíblia toda fala também desses dois momentos. João está falando sobre isso, né? João está falando de cristãos que estão na luz e que devem andar como a luz, porque da mesma forma que Cristo é luz, da mesma forma que Deus é luz, aqui está uma das características de Deus, né? A santidade, né? A luz. Da mesma forma que Deus é luz, espera-se que os seus filhos também sejam. E na verdade, a Bíblia afirma, os filhos de Deus refletem justamente a imagem do seu Criador. Refletem justamente o caráter, a luz do seu Criador. João está falando isso também. João está dizendo, né, se nós estamos na luz, nós também vamos ser essa luz para o mundo, da mesma forma que Deus também é. Então João nos mostra que na vida cristã não se deve apenas falar, mas andar e viver conforme aquilo que você fala. É isso que ele está afirmando. Eu vou sempre voltar ao texto, né? Porque diz assim, ó, se dissermos que temos comunhão com ele, então se afirmamos que estamos em Cristo, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, que a vida cristã
é mais do que afirmarmos aquilo que nós acreditamos. Então, aquilo que nós falamos, aquilo que nós cantamos, aquilo que nós louvamos, aquilo que nós afirmamos, que se refere a essa luz, deve ser visível nos nossos atos. Ou seja, nós então nos identificamos com a luz, nós cantamos a luz, nós falamos sobre a luz, nós afirmamos que estamos nessa luz, então nós devemos também praticar as obras da luz. É isso que nós podemos então ver diante do texto de Deus. Ou seja, essa luz deve estar também dentro de nós. Então nós não podemos ter essa luz, estar nessa luz e viver nas trevas. Viver uma vida que evidentemente desagrada a Deus completamente. Por isso que o mesmo João, aqui nessa mesma epístola, né? 1 João 2,6, ele diz: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Ou seja, aquele que diz que está na luz, ele deve andar como aquele que está na luz. É isso que o texto diz. Perceba sempre esses dois paralelos, meu amado irmão, meu amado visitante. A luz referindo-se ao reino de Deus, à justiça, à obediência à palavra, aquilo que Deus ama, aquilo que Deus pede. E as trevas se referindo justamente como o apóstolo Paulo coloca lá em Efésios capítulo 5, verso 11, as obras infrutíferas das trevas. Fala-se de toda a desobediência a Deus, tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado, tudo aquilo que a Bíblia chama de rebeldia contra Deus. Então, andar na luz é andar em santidade. Andar na luz é andar em obediência. Andar na luz é andar refletindo aquilo que a Bíblia chama de justiça, de santidade e de verdade, que é justamente aquilo que Deus é e aquilo que a palavra de Deus então afirma para todos nós. Se somos luz, temos que ser essa luz também para outros. Da mesma forma que Cristo é a luz para as nossas vidas, da mesma forma que estávamos em trevas e Deus então brilhou a sua luz no nosso coração e portanto nós vimos a luz de Cristo. E Cristo foi essa luz para todos nós que trouxe esperança, assim também nós devemos ser luz para aqueles que estão também em trevas. O chamado de Abraão é um chamado interessante, porque Deus chama Abraão, está lá em Gênesis capítulo 12, e ele diz, né, eu te abençoarei, né, abençoarei grandemente, né. Vamos ler esse texto? Gênesis capítulo 12, para a gente possa ler ele literalmente. Gênesis capítulo 12 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Olha que Deus fez a Abraão, né? Deus aparece a Abraão e diz assim: te abençoarei. Ou seja, eu serei uma luz para tu. E aí, olha o que Deus diz em seguida: se tu uma bênção. Ou seja, que da mesma forma que Abraão alcançou a bênção de Deus, da mesma forma que Deus prometeu e foi uma bênção para a vida de Abraão, Abraão também deveria ser uma bênção para a vida de outros. Ou seja, da mesma forma que Deus foi uma luz para Abraão, Abraão também deveria ser uma luz para outros. Assim também nós. Se nós alcançamos a luz, se nós estamos na luz, nós também devemos ser luz para os outros. E a pergunta é: nós temos sido essa luz? Nós temos carregado essa mensagem de luz? Nós temos direcionado as pessoas à luz? E que luz é essa? É o Cristo. Que luz é essa? É a palavra de Deus. Nós temos direcionado as pessoas à palavra. Nós temos aconselhado as pessoas na palavra. Nós temos afirmado, né, para as pessoas aquilo que a palavra diz. Porque isso significa ser uma bênção. Isso significa ser luz para o mundo. É andar na palavra e aconselhar segundo a palavra. É manifestar a palavra pelos atos. Manifestar a palavra de Deus pelos nossos atos. E manifestar a palavra de Deus pelas nossas opiniões, pelos nossos conselhos. A pergunta é: nós temos sido isso? Né? Porque a palavra diz lá,
Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é essa luz. A pergunta é se nós temos sido essa bênção. Meu amado irmão, você é uma bênção. Você é uma bênção de Deus. Você é luz para o mundo. Quando você então aconselha segundo a palavra. Quando você ama as pessoas segundo a palavra de Deus. Quando você direciona as pessoas à palavra de Deus. Quando nós vivemos segundo a palavra de Deus. Aí nós estamos sendo luz para o mundo. Mas quando nós não aconselhamos segundo a palavra, quando nós não direcionamos a pessoa à palavra, quando nós não afirmamos a palavra às pessoas, então nós não estamos sendo essa bênção. Porque a bênção é ser luz. E o que é ser luz? É refletir o caráter de Deus. Como é que eu reflito o caráter de Deus? Como é que eu conheço Deus? Como é que eu sei o que Deus quer? Como é que eu sei as identidades de Deus, no sentido de quem Ele é, o que Ele faz, como essa luz vai brilhar? É quando a palavra de Deus então direciona a nossa vida. A pergunta é, nós temos sido essa luz? Né? Repito novamente, Jesus disse lá em Mateus 5, vós sois a luz do mundo. Então a pergunta é, se nós estamos na luz, nós temos sido essa luz para as pessoas? Ou seja, nós temos direcionado elas na verdade, nós temos direcionado elas à palavra de Deus, nós temos vivido a palavra de Deus, quer dizer, nos tornando justamente essa luz para elas, para o mundo. As trevas e a luz são opostas, né? Elas não são compatíveis. Na verdade, onde chega uma, cessa a outra, né? A luz tem esse poder de vencer as trevas, né? Onde chega a luz, as trevas se dissipam. Não é isso que a palavra de Deus então nos afirma? Está lá em João capítulo 1, verso 5. Evangelho de João, capítulo 1, verso 5, diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Então fala dessa luz que triunfa. Essa luz então que triunfa. E no mesmo Evangelho de João, capítulo 3, verso 19, João então diz: e esta é a condenação. Verso 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aqui fala de uma vida, né, reta, fala de uma vida que é luz, fala de uma vida que não está envolto em trevas, fala de uma vida que não anda nas trevas. Essa aqui é a vida do cristão, que Deus então chama para viver. E a Bíblia então afirma que os filhos de Deus vão andar assim na luz. Por quê? Porque, como João disse, né? Se nós estamos na luz, o sangue de Cristo nos purifica. Então os filhos de Deus foram purificados por esse sangue para que eles possam andar na luz. Para que eles possam andar na luz do reino de Deus e na luz que é o próprio Deus. Então, como alguém pode estar em trevas com a luz de Deus? Impossível. Ninguém pode ter a luz de Deus e estar em trevas. Ninguém pode ter o Evangelho no coração. Ninguém pode ter o Cristo no coração, que é a própria luz, e está em trevas. Porque aí você vai contrariar toda a verdade da Bíblia, né? Você vai contrariar a afirmação mais espetacular de Cristo, que é justamente João 8:12, né? João 8, capítulo 12. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, é contrariar isso, né? Ter a luz de Deus e andar nas trevas, e andar no pecado. Isso é incompatível com o cristão. João está dizendo, olha, se nós, verso 7, se porém andarmos à luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então olha que verdade para todos nós, que essa luz de Deus nos proporciona andar em santidade, que Deus nos chama para isso, para que nós possamos trazer, como disse João aqui no capítulo 3, trazer a nossa vida para debaixo da palavra, porque, como diz
o mesmo evangelho de João, né? A fim de que as obras sejam manifestas. Então não tenho o que esconder. Por quê? Porque a luz de Deus ilumina a nossa vida. Então, só Deus pode trazer luz para a vida de trevas do homem. Só Deus. Ninguém pode trazer luz para a vida do homem que não seja o próprio Deus, que não seja o próprio Cristo. Porque o homem nasce envolto dessas trevas. A Bíblia diz que o homem ama mais as trevas. Isso está lá em João, capítulo 3, verso 19, né? O mesmo texto aí que eu acabei de ler. Diz assim, João 3,19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a Bíblia fala que o homem tem uma disposição para amar as trevas. Por quê? Porque o seu próprio coração está em trevas. O seu próprio coração está no pecado. O homem nasce com o pecado de Adão. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é justamente essa treva que está, as trevas que está no coração do homem, independente de quem seja, independente de onde tenha nascido e do tempo que ele tenha nascido, ele nasce em trevas e só Deus pode trazer ao seu coração essa luz. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo, né? O mesmo apóstolo Paulo, no sentido que é o apóstolo João, né? Estamos lendo a epístola do apóstolo João, mas o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Então fala de alguém que nasce ofuscado, de alguém que nasce com escamas, que não consegue ver essa luz. Aqui é a descrição de todo e qualquer homem ou mulher fora de Deus, todo e qualquer homem que nasça nessa terra, que já nasceu, que nascerá, né? Nasce nas trevas, para que Deus então possa resgatar, possa transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando eu falei aqui desse texto de 2 Coríntios, do apóstolo Paulo, eu quero apontar para a história do apóstolo Paulo. Porque não é interessante como essa palavra luz, ela tem muitos significados na Bíblia e sempre está ligada ao reino de Deus. Então o próprio apóstolo Paulo falou sobre isso, né? O próprio apóstolo Paulo falou isso lá em Coríntios, nós vamos já ver. E a própria conversão do apóstolo Paulo. A conversão do apóstolo Paulo se dá justamente com esse símbolo, né? Que resplandeceu do céu, que é justamente a luz. E a conversão dele nós achamos lá em Atos capítulo 9, né? Verso 1 ao verso 3. Atos dos Apóstolos 9, verso 1 até o verso 3 diz: E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum deste caminho, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de uma luz do céu. Né? E nós sabemos que ele ficou até, né, cego, né? Ficou até perdeu até a sua visão. Então é essa luz que ilumina o nosso coração. E o apóstolo Paulo faz uma comparação tão interessante quando ele fala dessa luz, como esse encontro com a luz, que ele mesmo foi fruto, né? E que todo cristão também foi fruto um dia, porque viu essa luz de Cristo, né? Quer dizer, viu a vida, viu Cristo de uma forma diferente, que lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, Paulo está falando da conversão, né? Principalmente da sua. E ele faz menção do que aconteceu lá em Gênesis, na criação do mundo, né? O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, ele se remete, né, ao acontecimento no início de tudo, está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 3, onde a Bíblia diz que o mundo era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, é essa ideia de que Cristo nasceu, de que resplandeceu essa luz, como o apóstolo Paulo também foi iluminado
aí no caminho para Damasco. Então, essa luz que nasce no nosso coração. Então, toda vida que não tem essa luz está caótica, está sem forma, está vazia. Porque assim narra Moisés no capítulo 1 de Gênesis, que a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, para que uma vida se organize, para que uma vida, então, seja rendida a Cristo, é necessário que essa luz, como disse o apóstolo Paulo, resplandeça no nosso coração. Das trevas, resplandeça a luz. E assim que nós possamos encontrar essa luz, né? Principalmente aqueles que não são da igreja, você tem que encontrar, sim, essa luz. A Bíblia fala isso, né? De que Deus, em Cristo, que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo. E uma das declarações de Jesus Cristo é: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que você possa encontrar essa luz, sim. Que você possa encontrar essa luz por meio de Jesus Cristo. Conclusão para todos nós. Primeira conclusão é: se nós estamos nessa luz. Se você está na luz, você deve ser essa luz. Assim João afirma, né? Se estamos na luz, nós vamos refletir essa luz. Vamos refletir o caráter de Deus. Vamos refletir a santidade de Deus. E segunda observação aqui da nossa conclusão: será que essa nossa luz não está ofuscada a tempo? Será que ela já não está quase apagando? Quer dizer, o nosso cristianismo já está quase apagado? Será que o nosso cristianismo não está abafado? Ou seja, se Deus nos chamou para ser luz, e faz tempo que nós não estamos sendo essa luz, porque o nosso cristianismo está falho e nós não temos sido essa luz. Será que isso não tem acontecido conosco? Eu lembro novamente Mateus capítulo 5, verso 16. Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então Deus nos chamou para ser luz, né? Por isso que nós não devemos reclamar se Deus nos colocou em um lugar de trevas, se Deus permitiu que as trevas chegassem à nossa vida, se Deus nos colocou em uma situação de trevas. Não reclame. Nós não devemos reclamar. Por quê? Porque Deus nos chamou para ser luz. Então, não reclamemos se estamos envoltos em trevas, né? Se há trevas das tribulações e diversidades, né, chegou à nossa vida. Nós não devemos reclamar, porque nós temos a luz do mundo, que é Cristo. Pense no apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo foi um homem que viveu em trevas, no sentido das tribulações. Pense nas cadeias, pense nas dificuldades, pense nos tormentos. Mas uma coisa nós podemos garantir, é que as trevas estavam ao redor de Paulo, mas dentro dele ele tinha luz. Assim o cristão também tem. Por quê? Porque o cristão está na luz. Porque o cristão tem Cristo, e Cristo é a luz do mundo. Então, a pergunta é, primeira, né? Se nós estamos sendo essa luz. Segundo, se essa nossa luz não está ofuscada. E terceiro, para você que não é da igreja, sempre eu faço esse convite. Se você não é um crente, se você não é alguém que anda segundo a palavra de Deus, se você não tem um desejo por Deus, não ama a Deus, e como é que eu sei se eu tenho desejo por Deus ou amo a Deus? Se eu ando na obediência de Deus, se eu ando segundo a sua palavra. Se você não anda assim, você está em trevas, porque a Bíblia, João, no texto que nós conseguimos observar, é que se nós estamos na luz, o sangue de Cristo nos purifica de toda a injustiça ou de todo o pecado. Mas se nós afirmamos que temos essa luz e andamos como os incrédulos, praticamos as obras das trevas, estamos nas trevas, nós somos mentirosos. Nós somos mentirosos. Então a pergunta e o conselho é: volte para a luz. Pratique as obras da luz. Venha para o reino de luz.
Deixe que essa luz ilumine o seu coração. Deixe que essa luz mostre as trevas que estão no seu coração, na sua vida. Confesse essas trevas. Deixe essas trevas. Saia do pecado e venha para o reino de luz. Por quê? Porque o texto seguinte, onde João está fazendo essas colocações, né? Verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, não importa se estamos em trevas. Como o texto disse aqui em João capítulo 1, verso 5, né? A luz resplandeceu e as trevas não prevalecem contra ela. Então, quando a Bíblia afirma que Deus é luz, também fala dessa pureza, de onde chega a luz, as trevas se dissipam. Quer dizer que onde o perdão de Deus chega, onde a graça de Deus chega, onde o sangue de Deus chega, não importa as trevas, não importa as máculas, não importa o pecado, Ele purifica tudo e coloca o homem no reino de luz. Então essa é a palavra para todos nós, que possamos andar com Deus na luz, que possamos ser essa luz para o mundo, que possamos ser essa luz para pessoas, que possamos ser essa luz para a família, que possamos ser essa luz lá na igreja, que possamos ser essa luz no trabalho, que possamos ser essa luz para os nossos filhos, que possamos ser essa luz para os perdidos que andam sem luz, que estão nas trevas. Que Deus possa nos guardar, que Deus possa nos abençoar poderosamente. Eu agradeço aqui a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.